Olá, galerinha, tudo bem? Eu estou bem, estou ótima. Vamos nessa então, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos juntos então, de olho na tela, vamos para a agenda da aula 11. Gramática, concordância verbal, parte 1. Vamos estudar aí a concordância do verbo, tá? Com sujeito simples. Ok, todo mundo preparado? Todo mundo tranquilo para esta aula de concordância verbal? Vamos embora então, juntos! Concordância. Do que se trata? Vamos lá. Já deixei aqui pronto o conceito. Quem quiser tomar nota já pode ir fazendo aí esse seu resuminho básico. Mas se não, fica tranquilo e favorável e presta atenção aqui na explicação. Então, do que se trata a concordância? Gente, a concordância é a parte da gramática que estuda a relação entre cada componente da oração, em cada palavra da oração. Em uma oração, todos os elementos precisam estar em harmonia, né? Precisam estar combinando. Ou seja, eles precisam concordar entre si. E mais do que isso, né? Além de concordar entre si, na verdade, é uma especialidade da concordância. Por isso que é concordância. Esses elementos que aí constroem a oração, eles precisam estar harmonicamente organizados dentro da oração, dentro dessa estrutura frasal. Beleza? Olha lá, existem dois tipos de concordância na língua portuguesa. Primeiro, a concordância verbal, que diz respeito à relação entre sujeito e o verbo, tá? Em uma oração. E dois, segundo tipo, a concordância nominal, que trata da relação entre as classes de palavras em uma oração. Ok? Então, aí, os dois tipos de concordância que temos na língua portuguesa. Estamos estudando a concordância verbal. Vamos adiante. Como se dá a concordância verbal? A concordância ela ocorre quando a conjunção do verbo se adapta ao sujeito. Ok? E como é que se adapta ao sujeito? Em número e em pessoa, tá? Quando eu falo que a concordância se dá com a conjugação do verbo em número, essa conjugação corresponde a singular e plural. Em pessoa, eu estou falando da primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então, o sujeito pode estar no singular ou no plural. Pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa, conforme está aqui exemplificado no quadro. Olha lá. Então, as pessoas do discurso, ela precisa ser conjugada, né, com o verbo e adaptando o sujeito. Nós não falamos no início que precisa estar em concordância, precisa estar organizado, precisa concordar? Pois é. Então, a primeira pessoa do discurso, né, eu, no singular. A primeira pessoa do discurso no plural, nós. Segunda pessoa do discurso, tu, singular. No plural, vós. Terceira pessoa do discurso no singular, ele ou ela. No plural, eles ou
elas, tá? Assim, então, aqui apresentado como, né, que se dá essa concordância verbal. Mais uma vez, ela ocorre com a conjugação do verbo, né, adaptada aí ao sujeito, concordando em número e em pessoa, ok? Vamos aí às primeiras regras com um exemplo. O que diz a regra geral? A regra geral para o sujeito simples. Vamos ver a concordância. Como é que fica aí do sujeito simples concordando com o verbo? Para o sujeito simples da frase, né? Vamos lá. A concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em pessoa e número. Tá? Então, vamos ver aqui o exemplo em que o sujeito simples concorda com o verbo e aí, especificamente, o núcleo desse sujeito simples é que tem que estar aí fazendo essa concordância em pessoa e em número. Olha lá, na estrutura frasal, na oração, nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Então, nós temos já aqui o sujeito e o verbo. Percebam que está em destaque. Está conjugado adequadamente, obedecendo a regra? Vamos ver, então. Olha lá. Nós é o sujeito, né? E arrumaremos é o verbo. Está conjugado, né? Está concordando, o sujeito está concordando com o verbo? Sim. Em pessoa e em número? Sim. Então, nós, né? Vejamos aí que a primeira pessoa do plural está aí no plural concordando com o verbo. Nós arrumaremos toda a bagunça. Ok? Muito bem. Outro exemplo. Eu adoro quando as flores desabrocham. Então, vamos lá. Eu, quem é eu? O sujeito da oração. Eu adoro quando as flores desabrocham, né? Adoro é o quê? O verbo, né, da oração. Muito bem. Está concordando? Olha lá. Vamos ver. Eu, primeira pessoa, né? Eu adoro. Primeira pessoa no singular, o verbo também conjugando e obedecendo aí essa regra, né? Então, na primeira oração, nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. O sujeito é nós e o núcleo desse sujeito é nós. Né? Só tem um único núcleo. O núcleo do sujeito é aquela palavra mais importante, que se você a retirar, ela vai perder o sentido aí da oração, ok? Eu adoro quando as flores desabrocham, né? O sujeito da segunda oração é eu e seu núcleo também é eu, ok? 2. Sujeito representado por substantivo coletivo. Quando o substantivo for coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Olha lá. A multidão apavorada saiu aos gritos. A multidão, o nosso substantivo coletivo, e saiu é o verbo. Então, a regra diz que quando nós temos um substantivo coletivo na oração, o verbo permanece na terceira pessoa do singular, né? A multidão apavorada saiu e não pode ser saíram, tá? A multidão apavorada saiu aos gritos. Atenção! Se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. E aí ele está especificado, não é isso? Então, pode aí, tá? As duas possibilidades. Primeiro, a multidão de fãs ultrapassou o limite.
A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Tá? Então, há essa possibilidade. 3. O coletivo partitivo. O sujeito é representado por, olha lá, quais são aí, como é essa construção do coletivo partitivo? A maioria de, a maior parte de, a metade de, uma proporção de, entre outros exemplos, tá? Estes são os mais usuais. Quando tiver numa oração coletivo partitivo, o verbo tanto pode, olha aqui, ó, tanto pode concordar com o núcleo, tá? Quanto com o substantivo que a segue. Então, vamos lá. A maioria dos alunos resolveu ficar, né? Então, nós temos aqui um coletivo partitivo. A maioria dos alunos resolveram ficar. Então, nesse caso, tem que estar fazendo o quê? A concordância com o núcleo. Nós temos aqui o nosso sujeito, a maioria. E o núcleo é maioria. Tem que concordar, né? Singular. A maioria dos alunos resolveram ficar, tá? A maioria dos alunos resolveram ficar. A maioria dos alunos resolveram ficar. Plural e plural. Olha a concordância, tá? 4. O sujeito representado por expressões, vamos aqui. O sujeito representado por expressões aproximativas. Quando na oração estiver cerca de, perto de, o verbo, ele vai concordar com o substantivo determinado por elas. Olha lá, cerca de 20 candidatos se inscreveram no concurso de piadas. Então, nós temos aqui o sujeito, ou seja, nós temos na oração expressões aproximativas, né? Cerca de 20, olha até porque temos um numeral aqui, né? Cerca de, aqui, 20 candidatos, né? Então, aí, nós vamos ter que ter o verbo concordando com o substantivo determinado por essa expressão. Cerca de 20 candidatos se inscreveram, né? Tá? No concurso de piadas. 5. Em casos que o sujeito é representado pela expressão mais de um, o que acontece? O verbo permanece no singular. Exemplo. Mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Olha lá. Mais de um, nada de ter dúvida, viu? Singular. Mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. 6. Quando o sujeito for composto da expressão um dos que, o que acontece? O verbo permanece no plural. Exemplo, esse jogador foi um dos que atuaram na Copa América. Olha aí. Então, ele está sendo aí um sujeito construído com essa expressão, um dos que. Esse jogador, né, foi um dos que atuaram, né, então, ó, concordando aqui no plural, na Copa América. Beleza? Ok. Está no plural pela expressão um dos que e não, tá? Olha só, se você for olhar, professora, mas não bate, não tá certo, o sujeito, esse jogador. Mas a regra diz que ele foi, quando o sujeito for composto pela expressão um dos que, aí o verbo permanece no plural. Cuidado aí com essa regra. Na expressão que aparece repetida ou associada a um verbo que exprime reciprocidade, o verbo permanece no plural. Fique de olho nesta, olha só esta regrinha básica. Vamos lá.
mais de um aluno, mais de um professor contribuíram na campanha de doação de alimentos. Então, expressão que aparecer repetida, vou até fazer aqui um destaque, ó, ou associada a um verbo que exprime reciprocidade. Então, está repetido, olha só, mais de um aluno, mais de um professor, né? Então, repetiu, mais de um, mais de um. Nesse caso, o verbo, o que diz a regra? O verbo permanece no plural. Ok. Expressões mais de, menos de, cerca de. O verbo concorda com o numeral. Olha, essa regra aqui é bem legal. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias, né? Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de 2 pessoas chegaram antes do horário, né? Então, temos que observar nesse caso a questão do numeral, né? Mais de uma, então uma, singular, mais de 2, plural. Mais de 2, aí plural, né? Chegaram, tá? Ok? Mais uma regra, então, aliás, mais uma observação desta regra. Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mais de uma professora se abraçaram. É uma reciprocidade, né? Se, quando eu uso aqui o termo se, né? Um movimento aí que vem fazendo uma reciprocidade. Mais de uma professora se abraçaram, né? Nesse caso, concorda com o verbo aí no plural, tá? Muito bem. Regra 7. Os nomes que apresentam aí apenas a forma no plural, quando vierem precedidos de artigos. Nesse caso, eles vão concordar com o verbo, tá? Olha lá. As Minas Gerais são responsáveis por 50% do café produzido no Brasil. Minas Gerais o substantivo próprio está precedido pelo artigo as. A regra diz, nesse caso, quando é precedido de artigo, concorda com o verbo. Ó, as Minas Gerais, as são responsáveis. Sem artigo precedido, a concordância é feita de modo implícito com a palavra o Estado, né? Se não tivesse, então, nós íamos entender Minas Gerais, né, é responsável sendo Estado. Ok? Minas Gerais é responsável por 50% do café produzido no Brasil. Quando não tem, aí o artigo, tá bom? Regra 8. Nos casos de artigo expresso no plural, o verbo também permanece no plural. Os Estados Unidos, olha aí, ó. Os Estados Unidos são uma potência mundial. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Artigo aí, né? Expresso no plural, o verbo permanece no plural. Casos em que o artigo figura no singular ou em que ele nem aparece, o que acontece? O verbo permanece no singular. Não apareceu o artigo no plural ou ele nem aparece, o verbo continua aí no singular. Estados Unidos, olha aqui como não tem nada aqui, né? Não temos aqui a presença do artigo. Estados Unidos é uma potência mundial. A regra diz que se não aparece o artigo, o verbo permanece no singular. Estados Unidos influencia o mundo, ok? Então, singular. Casos especiais com sujeitos simples. Expressões fracionárias.
o verbo concorda com o numerador da fração. Vamos ver. 1/2 de mim é coragem. 2/3 do grupo são determinação. Tá? Então, nesse caso, expressões aí fracionárias, temos fração no meio aí da oração, tá? Então, nesse caso, o verbo concorda com o numerador da fração. 1/2, aqui ó, então vai concordar com o numerador. São, 2/3 do grupo, ok? Atenção, sujeito com expressões que indicam porcentagens, o verbo concordará com o numeral ou com o substantivo a que se refere essa porcentagem. 50% dos funcionários aprovaram a decisão da diretoria. Olha lá. Então, temos porcentagem. O verbo concordará com o numeral. 50%, então, 50% aprovaram. 50% do eleitorado apoiou a decisão. Tá? Então, nesse caso aqui, com o substantivo a que se refere a porcentagem. 50% do eleitorado, singular e singular, apoiou a decisão. Pronome relativo quem? O verbo permanece na terceira pessoa do singular, ou poderá concordar com o antecedente desse pronome. Exemplo, fomos nós quem contou toda a verdade para ela. Olha, fomos nós quem, aqui está o verbo concordando. Fomos nós quem contamos toda a verdade. Então, as duas regras. Terceira pessoa do singular ou com antecedente desse pronome. Em casos relativos que o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Vamos ver. Fui eu que levei. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Nesta empresa somos nós que tomamos as decisões. Beleza? Pronome de tratamento, nesse caso, o verbo ficará na terceira pessoa, tá? Concordando apenas com o número. Espero que Vossa Senhoria entenda os motivos. Vossas Senhorias aceitariam uma xícara de chá? Tranquila essa regra, 9. O pronome é passivador se. Exemplo, divulgaram-se os preços dos ingressos. Então, olha só, plural, plural. Então, nós temos o verbo que concorda com o sujeito, Divulgaram é o verbo concordando com o sujeito preços, que está no plural também. Uma dica, tente a inversão. Os preços são divulgados. E aí você não vai ter dúvida, tá? Vamos lá, atenção. A estrutura onde o pronome se é um índice de indeterminação do sujeito, o verbo passará para a terceira pessoa do singular. Não se dispunha de informações corretas. Não se dispunha. Quem? Sujeito indeterminado. Aí, nesse caso, terceira pessoa do singular. Ok? 10, para encerrarmos esta aula com a regra 10, verbos dar, bater, suar, indicando horas, tá? Concordância com o sujeito. O relógio deu 7h51. O sino da igreja bateu 5 horas. Atenção, caso não seja revelado
quem deu as horas, o sujeito é a quantidade de horas expressas. Deu 1 hora no relógio da igreja. Deram 5 minutos. Deram 5 horas. Ok? Muito bem. E assim terminamos mais uma aula. Aulas de concordância, várias regras. Você pode estar aí buscando, utilizando e fazendo os seus estudos, tá bom? Para encerrar, eu te convido, vamos lá para a nossa mensagem. Vamos juntos. Não ensino meus alunos. Crio a condição para que aprendam. Albert Einstein. Beleza? Muito bem, e assim, até a próxima. Valeu!